Você concorda com abrir os templos religiosos mais uma vez? Discorda? Sim, não? Por quê? É sobre isso que nós vamos ter o nosso Papo de Obreiros aqui. Por que os templos religiosos não devem abrir por enquanto? Então, cola com a gente, já se inscreve, deixa seu like e, por favor, compartilhe o vídeo com todo mundo. Muito bem, então. Venha se chegando que a gente vai conversar um papo sério e papo reto aqui, não é mesmo, Rodrigo? Para quem não me conhece, eu sou Jordão Alencar e esse é meu amigo Rodrigo. Nós somos o canal Obreiros da Luz. Obreiros da Luz. E hoje a gente quer conversar com vocês sobre um assunto importantíssimo, porque os templos religiosos não devem ficar abertos nesse momento. Eu sei que é um tema do momento, é o tema que está pegando fogo e a gente quer trazer alguma reflexão sobre esse assunto, à luz da doutrina espírita, mas principalmente de uma maneira que chegue a pessoas que não são espíritas. Não é isso mesmo, Rodrigo? Com certeza, amigo Jordão. Maneira que possamos refletir sobre o assunto de forma profunda, de forma séria, de forma clara, mas sem tirar a leveza que faz parte do canal. É isso que vamos tratar hoje. Para que a pressa? Pois é, a primeira pergunta é essa: por que a pressa em voltar com os trabalhos na casa espírita e em outros templos religiosos? Porque muitas vezes a gente se deixa levar pelo imediatismo. E tá tudo bem, a gente sente saudade de abraçar, de estar com as pessoas que a gente gosta. O contato pessoal é muito importante, com certeza. A gente não está falando que isso aí não deva ser levado em conta. É claro, faz falta abraçar, faz falta estar junto, fisicamente falando. Mas, apesar de toda essa saudade que a gente sente, é preciso refletir. Será que é o melhor momento para voltar às nossas atividades religiosas? Porque a partir daí nós conseguimos pensar a respeito sobre qual é a nossa responsabilidade diante desse momento, não é mesmo, amigo? exatamente, nossa responsabilidade individual acaba refletindo no coletivo. E principalmente nos momentos atuais, que o pico de pandemia está lá em cima, para que reabrir? Para que pressa? Se temos hoje em dia meios, igual a internet, uma forma, é lógico, a gente não tira o fato do conhecimento de pessoas não ser muito achegados, não ser muito expert, nerds, gênios da informática. É claro, nós estamos falando de pessoas e pessoas com habilidades diferentes, com poder aquisitivos diferentes, é lógico. Isso deva ser levado em conta, é claro, mas desde que o templo religioso tenha como se estruturar, por que não fazer? Exatamente, até porque quando a gente fala de cuidado um com o outro, de amar ao próximo, que é um dos mantras, ainda mais num país que é extremamente cristão, né? Se considera cristão em várias vertentes, apesar de ter outras tantas religiões que pregam exatamente isso, amar ao próximo como a si mesmo, nós devemos refletir o porquê e como nós podemos garantir que as pessoas tenham o melhor acesso possível às nossas atividades religiosas. E sabemos que não é a mesma coisa. Sabemos que muitas vezes é difícil você ficar em casa para não se contaminar quando na verdade a gente queria estar junto, comungando da nossa fé, ainda mais nesse momento difícil. Porque nesse momento difícil e desafiador, nós temos uma necessidade maior de carinho, de contato. Mas a grande reflexão, como muito bem o nosso querido Rodrigo falou, é o que nós podemos fazer enquanto instituições religiosas para que a partir daí a gente consiga ter responsabilidade com a vida das pessoas. Porque isso deve ser um dever nosso. Então, se você pensa que não tem nada a ver o que a gente está falando aqui com doutrina espírita ou com espiritualismo, você está muito enganado. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que isso serve para todo mundo. Nós temos algumas reflexões interessantes, que vamos colocar aqui embaixo depois as referências. E uma delas é o dever.
como eu falei no Filosofadas, primeiro, sobre o dever na pandemia, essa lição do Evangelho ensina o seguinte, que o nosso dever íntimo, moral, um para com os outros, é justamente saber respeitar os limites das pessoas. Respeitar a saúde das pessoas, a liberdade das pessoas. Só que quando a gente fala em fechar templos religiosos para cuidar da saúde, nós não estamos desrespeitando a saúde de ninguém. Nós estamos respeitando ao contrário. Nós estamos respeitando, inclusive, a liberdade da gente, quando tiver aqui, ó, a vacininha no braço, fazer o que quiser. Esse momento, ele é uma reflexão que nós devemos ter em mente o seguinte: o que eu estou fazendo para cuidar de mim e para cuidar do outro? Porque eu posso ser o transmissor do vírus, mesmo que eu não me contamine. Exatamente, amigo Jordan. E quando Jesus nos traz, falando que o reino dos céus está dentro de nós, bem importante, Jordan, nós temos que lembrar também que Jesus nos traz, ao falar que o reino dos céus está dentro de nós, que o nosso templo é essa conexão com a divindade, nosso templo interior. O que está dentro de nós? O Espírito. O Espírito é o templo de Deus. Nós, seres espirituais, somos templos ambulantes, por assim dizer. Então, toda vez quando eu faço bem, toda vez quando eu tenho um pensamento positivo, ou toda vez que eu oro e beneficio o outro, eu me conecto com essa energia do bem, com a divindade maior, que está povoando o universo. Porque Deus, assim como diz Emmanuel, que nós somos semelhantes a peixes, que estamos mergulhados no hálito divino. O hálito talvez não seja uma palavra muito legal hoje em dia, mas serve de referência. Estamos mergulhados em Deus. Essa conectividade, é só a gente mudar lá no nosso radinho, para quem é das antigas, lá o dial, e colocar na onda de sintonia Deus. Aí pronto, estamos sintonizados. E é nisso que o Jordan traz no sentido do dever do vídeo passado, do Filosofadas, é que essa importância do nosso templo, que somos, importância também, além desse templo que habitamos, também fisicamente falando, que é o nosso corpo, então o cuidado com o nosso corpo físico é muito importante. Então toda vez que eu tenho desleixo, eu falto com amor próprio. Então, nós precisamos cuidar dele bem para que nós possamos suportar as nossas provas neste mundo. E assim como eu cuido bem do meu corpo, principalmente agora na pandemia, eu também estou evitando que o outro se contamine. Ou seja, eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Do vídeo lá do Cristiano, quando ele fala que o bom samaritano, chamado de bom samaritano, o samaritano ele fez o quê? Na hora que ele ajudou o homem caído, ele se tornou próximo daquele homem. Então, toda vez que eu faço bem, eu me torno próximo do outro. Então, desde o ato de colocar máscara, de lavar as mãos com álcool em gel, direitinho, bonitinho, evitar as aglomerações. Tenho que sair para trabalhar, o que eu faço? Vá, mas vá com cuidado, se não tem jeito. Tem trabalhos que podem fazer remoto, mas boa parte não. Mas e aquele que não quer abrir mão do lazer? Aí que vem, do lazer. Já fala. Jordão, você quer falar alguma coisa sobre o lazer? Claro, é muito importante a gente ter em mente essa reflexão sobre o cuidar do corpo. Porque o próprio Evangelho ele vai trazendo uma série de reflexões e tem uma lição no mesmo capítulo, Sede Perfeitos, que é onde tem a lição dever, tem uma lição chamada Cuidar do Corpo e do Espírito. E uma das coisas que eu acho mais bonitas dessa lição é a reflexão que ela traz no sentido de que a gente tem que cuidar da nossa alma, sim, a gente tem que cultivar as coisas boas dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, para que a gente consiga sintonizar com aquilo que nos faz bem, ainda mais nesses tempos de muita escuridão, por assim dizer. Mas a partir do momento em que eu tenho que aprender a cuidar da minha alma, eu preciso entender que o corpo que eu tenho, não o corpo que eu sou, o corpo que eu tenho, ele é um instrumento para a alma.
E como é que eu vou fazer as minhas coisas aqui, nesse mundo que eu preciso estar com o corpo, se na realidade eu estou desprezando o cuidado com ele? E isso me leva à reflexão sobre o trabalho e o lazer. Porque muitas pessoas dizem o seguinte: pelo amor de Deus, tem gente trabalhando, tem ônibus lotado, tem isso, tem aquilo, então por que não pode voltar então às instituições espíritas? Por que não pode se aglomerar então ali na praia? Sabe? E é um argumento tão absurdo, me desculpe assim, se ofende alguém eu falar isso, mas a real é essa, é um argumento absurdo, hipócrita. Porque, primeiro, se de um lado as pessoas elas estão sendo obrigadas a ir trabalhar, que não eram para ser obrigadas a irem trabalhar, do outro eu posso principalmente escolher não ir para o lazer, não ir para as instituições religiosas. Mesmo que ela abra, eu tenho a liberdade de não ir. Por quê? Porque eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar da minha saúde física. Porque sem a saúde física, eu não tenho condições de fazer aquilo que eu preciso fazer para me elevar enquanto ser, para ser alguém melhor. Como é que eu vou continuar estudando, continuar conhecendo pessoas, continuar vivendo a minha vida depois que tudo isso passar? Isso vai passar. A gente vai ser vacinado um momento ou outro, a pandemia vai embora uma hora. Mas como é que eu vou continuar isso tudo pós-pandemia se eu não estou cuidando agora durante a pandemia? Então, essa reflexão sobre o dever e sobre o cuidado do corpo com o espírito recai perfeitamente, tanto quanto a questão do lazer, que é uma escolha você ir para o lazer ou não, quanto a questão da instituição religiosa. Então, assim, se a gente ama a nós mesmos, a alma que somos e queremos continuar melhorando enquanto ser, precisamos aprender a cuidar do corpo, porque sem o corpo a gente não está aqui. Há trabalhos que são essenciais, com certeza, principalmente os caritativos, que às vezes não, tem as famílias que dependem daquilo, né? Que são assistidas. Então, lógico, diminui bastante o volume de operários, dos obreiros, mas continua se fazendo. Mas a espiritualidade sabe. E aí vai proteger eles também. Por quê? Está ali porque é necessário. Então, lógico, vai ter a proteção divina. Não está ali à toa. É lógico. Se você está à toa mesmo, no sentido de, vou lá passear, vou lá visitar, tudo que você pode escolher não fazer no momento, fazer em outro momento que essa pandemia passar, mas aquilo que você escolhe, vou desrespeitar também as leis sanitárias, não usar máscara, não está nem aí para ser higienização, pode ser encarado como um ato suicida? Pode se perguntar a muitos. É claro, se a gente tem as regras, as leis das autoridades que estudaram e são altamente competentes para isso, vem nos dizer do cuidado e a gente mesmo assim não toma cuidado, a gente meio que indiretamente ou diretamente falando, escolhe atitudes suicidas. E isso tem que ser bem claro. Porque ao momento que eu não tenho escolha, eu tenho que ir trabalhar, porque o nosso país a gente sabe como é a situação da maioria. A gente está num país que não tem condições de pagar a todos os seus trabalhadores, a todos os seus empreendedores, para que eles ficarem resguardados. Não é nossa realidade do nosso país. Isso aqui a gente não está falando, não está discutindo isso. A gente está discutindo ou não querer abrir mão das nossas convicções, de lá, eu quero ir lá no meu lazer, que se lasque o resto, até a mim mesmo, não importa. E quantas famílias estão enlutadas, que perderam não só um ente querido, mas 2, 3, 4 na mesma família? Passou hoje a reportagem. Pesar a mão na consciência e refletir. Será que necessito mesmo me expor? Será que não teria outras formas de estar cooperando com o meu trabalho, seja ele no templo religioso, seja no meu trabalho monetário,
abrindo mão, às vezes, de oportunidades, como empreendedor aqui, eu que vos falo, de atender clientes, perdi dinheiro, é lógico, mas o que vem primeiro? A saúde da sua família, a sua saúde e a saúde do teu próximo, ou um bolso cheio que nem levará quando a gente for comer um capim pela raiz, que eu costumo falar, porque acontece, cara, morrer, a gente está sujeito, desencarnar, nós estamos sujeitos. Mas qual é a forma que eu estou desencarnando? O problema é a forma que estamos desencarnando. Se tomo todos os cuidados possíveis e mesmo assim eu desencarno pela doença, é porque, lógico, não é que estava escrito, mas fazia parte do meu planejamento reencarnatório que os seres superiores que ajudaram nessa programação entenderam que a doença que está ocorrendo agora é a melhor forma para desencarnar. Porque se a gente chega ao mundo nascendo, a gente tem que sair dele algum dia, né? Ninguém veio para a semente. Do contrário, aquilo que a gente falou, quando a gente abre mão de ter os cuidados, abre mão de ouvir os bons conselhos. Eu acho muito importante esse ponto que você levantou, Rodrigo, porque é uma reflexão social essencial. E eu devo dizer assim que eu acredito que nós sim, como país, temos condições de manter as pessoas em casa. Só que por escolhas políticas infelizes e Terei que enquanto abrir mão de muita sociedade, coisa, a gente sabe. a gente não quer, sabe? Então, é claro, eu não sou nenhum especialista em economia e ciência política, mas todo aquele que se dispõe a dar uma pesquisada, a buscar, a compreender, ter desenvolver uma consciência política, além da consciência espiritual, começa a entender o mundo como funciona. Isso é importante, porque a gente veio aqui para ajudar a transformar as coisas. E a partir do momento em que a gente escolhe deliberadamente ignorar isso, então muitas vezes a gente tem essa ilusão de que, como cristão, eu devo me sacrificar, me expor, porque Cristo foi o maior sacrifício. E o sacrifício que ele pede para a gente não é esse, gente. Vocês vão me desculpar, eu falei do Cristo porque ele é a referência para muita gente no país que se diz cristão, mas não é esse o tipo de sacrifício que ele pede. Então, por exemplo, eu vou trazer uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo também, que diz, nessa parte do cuidar do corpo, ele fala sobre, será que a gente martirizar o corpo resolve se não nos tornarmos menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos com as pessoas? Traduzindo, o que isso tem a ver com a minha vida é o seguinte: Traduz aí mesmo. que isso tem a ver com a minha vida é o seguinte: de que adianta eu dizer que vou para o sacrifício em nome de uma causa, por mais nobre que seja, se eu não estou me tornando alguém melhor? Se eu não percebo que, beleza, eu posso contribuir de alguma forma, ótimo, porque quem tem fome tem pressa, isso é essencial. Mas a caridade, ela vai além. A caridade, ela significa cuidar de nós e cuidar das pessoas que estão ao nosso redor também, o máximo que a gente conseguir. Então, muitas vezes a gente está querendo reabrir instituições religiosas para cultos, para estudos, para palestras e tudo mais, sendo que isso tudo pode ser feito de maneiras alternativas. Será que vai valer a pena esse sacrifício do corpo, sabendo que a gente pode fazer de outro jeito? Será que isso não é uma certa maneira de ter irresponsabilidade com a gente? Então, é preciso pôr em xeque uma consciência ainda muito superficial da caridade que a gente tem. Então, eu penso, pelo menos eu, Jordan, penso, que a gente precisa aprofundar que a caridade ela vai muito além da matéria, embora a matéria seja extremamente importante. E uma outra lição do Evangelho diz isso pra gente, não é mesmo, Rodrigo? A caridade moral é suportar uns aos outros. Suportar não é só tolerar, não. Suportar é dar apoio, é fortalecer, fazer nossa parte para a sociedade. A caridade ela é muito mais mudança de atitude, de comportamento e principalmente transformação interior, que reflete nesse comportamento alterado em prol do bem, em prol daquilo que é bacana de fazer. Então é isso.
Então, por que os templos não devem reabrir nesse momento? Porque temos alternativas de fazer estudos diferentes, porque temos que cuidar de nós mesmos e porque, principalmente, também a gente tem que aprender a se enxergar. Porque se o templo ele está longe fisicamente de mim, ele pode estar no meu lar. Ele pode estar aqui comigo. Eu posso marcar uma reunião com as pessoas, eu posso ligar para as pessoas, sabe? Eu posso, sei lá, se eu estiver indo para o trabalho, passar na frente da casa da pessoa, buzinar de longe, falar com ela. Então, a gente tem maneiras de mudar e fazer manter os nossos trabalhos, sejam eles de assistencialismo, que é essencial, sejam eles os trabalhos de estudo, de confraternização, porque não está fácil para ninguém, não está mesmo. Mas a gente pode ser luz, a gente pode ser bondade para as pessoas. Então é sobre isso. A caridade verdadeira é se importar com o outro. E se importar com o outro é cuidar do nosso próprio corpo, da nossa própria saúde, para respeitar a saúde do outro também. Exatamente. Então, e caso desencarnarmos, tudo bem. Temos aqui no canal o vídeo Morri e Agora. Vou deixar aqui na descrição. Você também está vendo aí no card. Morri e agora? Se desencarnarmos, como acontece? Qual é a forma? Para onde vamos? Como vai ser? Agora é tema do outro vídeo. Mas, enfim, se desencarnarmos, eis que manter a tranquilidade sempre, porque é necessário nessa transição. Se tomei todos os cuidados possíveis e mesmo assim peguei a doença e desencarnei dela, é que muito provável estava no meu planejamento ou adiantaram que seria uma coisa até pior. Vamos colocar essa aqui, que aí ele já desencarna, entendeu? Como forma de caridade também. Porque há aqueles que desencarnam e há aqueles que se curam. Mas às vezes também o curar tem sequelas. É por isso que também a gente fala no cuidado, porque não é só curar. Muitos estão com comorbidades. Caso desencarnar, tudo bem. Vamos tentar enxergar essa transição de forma mais positiva. É lógico, ninguém está falando aqui que ninguém vai ficar triste por perder um ente querido, perder um amigo. É lógico que a gente vai ficar triste. É lógico que se tiver que chorar, nós vamos chorar, nós vamos sentir. Mas desde também que esse chorar e sentir não destrua a nossa vida, porque a gente tem que continuar. E, como todo mundo vai desencarnar um dia ou morrer um dia, nos vemos em breve, mas nos vemos em breve em boas condições, porque também aquele que partiu na frente vai ficar super feliz de nos receber e olhar que a gente está bem com a gente mesmo. Então é isso, meus amigos. Espero que o recado tenha ficado dado e que a gente possa se cuidar muito para podermos nos encontrarmos pessoalmente, nos abraçarmos e fazermos um monte de evento e tudo que a gente gosta. Então, meus amigos e minhas amigas, um beijo, se cuidem e até a próxima. Eu tô gravando, amor. Eu sei, mas eu preciso do carregador. Eu vi que você acontece. Tá um monte de vezes a mesma coisa, por isso que eu aproveitei. Gabi, acalma ele que ele tá nervoso, amada.